Que bom que nós chegamos, né? Em especial porque vencemos as nossas dificuldades do dia a dia e também porque vencemos o frio, né? Vocês acreditam? Hoje, quando eu acordei, eu olhei lá no celular, no aplicativo 15 graus, eu falei, acabou a vida no Rio de Janeiro. Porque o pessoal não tá para isso aqui, né, gente? E aí hoje a gente vai ter uma conversa, nós vamos ter uma conversa especial. E eu gostaria que a gente fosse acompanhando a história, sempre que a gente traz um tema que vai narrar a história de um espírito, a gente tem às vezes a impressão, poxa, mas diante dos conflitos que eu vivo, das dificuldades que eu vivo, será que essa seria uma palestra que eu estava precisando ouvir na noite de hoje? Eu observo em algumas casas, quando a gente coloca alguns temas de biografia de alguns espíritos que estiveram encarnados e que tiveram a sua história, que foram exemplos de vida, eu noto que às vezes as reuniões não são as mais cheias. É óbvio, com algumas exceções, né? Uma palestra aqui no Rio de Janeiro sobre o Dr. Bezerra de Menezes sempre enche. É impressionante. A devoção, e aí eu digo para vocês, a devoção do carioca em relação ao Dr. Bezerra, ela não se compara ao restante do Brasil. Eu já tive a oportunidade de ir a outros estados, a outros congressos, e no Rio de Janeiro, você falar em Dr. Bezerra, então, com algumas exceções, via de regra, as palestras elas não ficam cheias, porque a gente vai na casa espírita buscando temas relacionados com a nossa vida, que nós achamos que são os únicos temas relacionados. Então, você vai falar sobre saúde, você vai falar sobre morte, você vai falar sobre a vida material, tudo isso chama a nossa atenção, porque a gente tem medo da morte. O espírita não, né? Não, imagina. Porque a gente quer saber, tem curiosidade sobre o relacionamento com os espíritos, a questão da vida material, às vezes a gente está vivendo problema material, o conflito familiar. Então são temas que atraem muitas, né? Trazem as pessoas, atraem as atenções. E quando você coloca um tema assim, trajetória cristã, aí dá uma impressão assim, primeiro, acho que eu não vou lá porque eu já sou cristão, né, gente? Imagina se eu vou lá. E na realidade, eu vou contar para vocês um testemunho pessoal que aconteceu comigo essa semana. Então, como eu acho que eu já narrei para vocês, a gente vem passando algumas situações desafiadoras na vida, mas que não é diferente de ninguém nesse salão. Mas algumas coisas pegam a gente, às vezes, meio que de maneira assim, uma surpresa. Né? Você pode ter uma surpresa positiva, você pode ter uma surpresa negativa. E eu costumo dizer que toda surpresa, ainda que a gente ache que é negativa, ela é sempre positiva. Porque a gente acaba aprendendo muito. E aí eu me lembro que eu acordei, e aí quando as coisas começaram a acontecer, e aí os baques foram, né, chegando, e uma notícia que você ouve, e uma questão de trabalho que você escuta, e você vivencia. Eu me lembro que o meu pai virou para mim e disse assim, minha filha, às vezes eu fico preocupada com você. E como a gente está vivendo próximo essa situação, aí eu me lembro que duas coisas eu falei para ele, porque eu entendi a preocupação dele. Eu falei assim, pai, olha só, fica tranquilo. Primeiro, não vou deixar não vou me permitir entrar em depressão. A gente tem que dar a solução. Eu costumo dizer, tem situações na vida que a gente não pode se dar ao luxo de aplicar a teoria do meio-fio, né? Qual é a teoria do meio-fio? Sentar e chorar. Então você não pode aplicar. Você até chora, no momento assim que a notícia chega, você até fica decepcionado, triste, mas eu sempre tenho viva na minha mente o seguinte: o problema já existe? Já existe. Ficar pensando nele vai resolver? Não vai resolver. Então a gente tem que buscar solução. Aí eu falei isso para ele, olha, primeiro, não vou me permitir depressão. Segundo, não vou também pensar em coisas tipo loucura, ou seja, sermos espíritas já nos dá uma base que diante de uma situação de conflito, a gente já não pense mais numa coisa chamada suicídio. A gente pode até ter pensado nisso antes de nos tornarmos espíritas. Espíritas que eu digo, a gente está estudando, a gente está lendo. E às vezes as pessoas até confundem, não são pensamentos suicidas, são pensamentos de fuga do problema. E isso é natural de todo ser humano. E aí, e eu sempre penso assim, quando você está em conflito, uma coisa que é normal é você ficar pensando nele. Vocês já viram? Ele vira o nosso... Milena está em um relacionamento sério com quem? Com um conflito, com um problema. Você fica pensando tanto nele que num determinado momento ele vira uma parte integrante da sua família. Você vai falar com alguém, eu estou com um problema. porque... E aquilo constantemente.
E aí eu tenho na minha cabeça o seguinte, a gente tem que buscar auxílio. Primeiro, uma boa prece. Fazer uma prece, saber que nós não estamos sozinhos. E isso, só para que eu lembre que eu tenho que fazer prece, eu recebo auxílio disso, vocês sabem? Meu pai é uma das pessoas que mais me chama atenção. Minha filha, lembra, quando você estiver lá, hoje eu tinha uma reunião. Aí ele disse assim para mim, não esquece. Aí ele também é danadinho. Ele diz assim, antes de você ir para sua reunião, me deixa no GSEB? Aí eu, tá, te deixo no GSEB. Aí quando chegou aqui, entra aqui comigo 5 minutinhos. Aí entrou aqui. Quando a gente parou aqui, ele disse assim, agora vamos fazer a nossa prece. Então, fazermos a nossa prece. E aí eu estava de manhã em casa, quando você tem problema também, vocês já viram, a gente perde o sono, né? A gente acorda cedo. Aí eu acordei cedo e falei, eu posso ficar pensando no problema até a hora de ir para o trabalho, ou não. Vou resolver ouvindo uma palestra. Aí botei uma palestra. Lá no decorrer da palestra, a palestra tinha um tema, tipo a de hoje, trajetória cristã. Vocês vão perceber que é tipo a de hoje. Aí eu botei, vou assistir, só que não era esse tema. Quando eu comecei a assistir, o palestrante começou a narrar a vida do Chico Xavier, completa. E não era qualquer palestrante, né? Era o Haroldo, contando a vida do Chico. Aí eu fui ouvindo e eu comecei com o espírito da fé. Qual é a fé? Fofoca espírita. Eu queria saber a história toda do Chico. Aí o Haroldo vai narrando. A infância, só que com riquezas de detalhes que no filme a gente não vê. A infância, o dia que o pai dele, e aí conta o momento em que ele psicografou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e vendeu muito. E ele tinha doado todos os direitos autorais para a FEB. E aí a FEB começou a receber muito dinheiro e a distribuir para as obras sociais, para as casas afiliadas e para a manutenção da própria FEB. E aí, num determinado momento, o pai dele começa a observar. Filho, esse livro que você escreveu, ele não, né? Os Espíritos, mais propriamente o Irmão X, esse livro que você escreveu está dando muito dinheiro. E para onde está indo todo esse dinheiro? E aí ele então diz para o pai, está indo para as pessoas muito necessitadas. Aí o pai dele, tadinho, na ingenuidade, né? Diz assim, mas meu filho, os espíritos não estão vendo que nós somos muito necessitados? E o Chico passava extremas dificuldades. Ao mesmo tempo em que ele enfrentava o processo da família do Humberto de Campos pelos direitos autorais do livro e também o desencarne de um irmão que deixava uma irmã com problemas de desequilíbrio mental e mais um filho também deficiente mental, e ele tendo que encarar tudo sozinho, mais o trabalho mediúnico, mais as cartas que ele psicografava, mais o restante das obras. Aí, gente, foi um lapso de tempo de tipo 6 da manhã até as 7 e pouco, a palestra era 1h20. Quando eu comecei a ouvir a história de vida do Chico e comecei a comparar com as adversidades e dificuldades que de repente bateram a minha porta, isso é um testemunho pessoal, eu pensei assim, gente, eu tinha que estar sorrindo, eu tinha que estar muito feliz. Primeiro porque, é óbvio, a gente não é o Chico Xavier, que tinha uma outra capacidade, uma outra visão. Mas quando eu comecei a comparar as adversidades que eu estava vivendo, as adversidades que o Chico viveu, o comportamento do Chico que serve de exemplo para a gente, eu percebi que naquele momento Deus estava me dando condições de traçar a minha trajetória cristã. E a gente tende a olhar o problema e criar um bloqueio com o problema. Você cria um bloqueio. Meu Deus, por que é comigo? E aí eu começo a olhar para vocês. Estou dando meu testemunho. Aí eu olho para a Andréia e digo assim, mas a Andréia não sofre o que eu sofro. Mas eu não conheço a vida da Andréia. Aí eu olho para a Deise, mas a Deise está sempre sorridente. Ela não tem problema. Aí eu faço a minha prece e digo assim, pai, por que eu tenho problema? Percebam? E aí a gente descobre um erro gravíssimo na nossa trajetória, que é a comparação de trajetórias. Quando, na verdade, a gente deveria comparar a nossa trajetória com as trajetórias que nós já fizemos anteriormente. E ao invés de eu comparar trajetórias e procurar saber, a Andréia não sofre, eu não conheço a vida da Andréia, eu devia fazer a seguinte pergunta, Andréia, tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar em algo? Porque talvez ela esteja passando por um conflito semelhante. Aí quando eu terminei de ouvir toda a história do Chico, gente, foi uma injeção de gasolina, de ânimo. Eu falei assim, vamos lá. Isso foi no dia de ontem.
Aí quando foi no dia de hoje que eu tinha a chamada reunião, que eu vim com meu pai, que eu fiz a prece, e aí uma porção de coisa que você vai tomando conhecimento e você vai tendo que gerenciar, eu lembrei da palestra. E lembrei de todos os espíritos que já estiveram encarnados aqui no nosso meio e que deram os seus testemunhos. E que não deram testemunhos por karma, porque fizeram algo errado no passado e estavam resgatando hoje. Deram testemunhos para que ficasse marcado nas nossas consciências que nós estamos em constante aprendizado. E aí, dentro do testemunho que eu trago para vocês, antes de entrar na nossa história de hoje, que é mais um testemunho, eu diria para vocês assim, se eu pudesse dizer hoje o testemunho de vida para as pessoas, meu, é óbvio que eu não tenho a bagagem que a grande maioria aqui tem, eu diria, a verdadeira alegria de viver é você saber que você está num constante aprendizado e que nós precisamos tirar o melhor proveito. E aí eu comecei a entender, aí eu comecei a perceber que a vida é uma porção de quebra-cabeças. Então, quando há 2 semanas atrás nós tivemos uma palestra que falou para a gente sobre a importância de nós silenciarmos para escutarmos o que Deus está falando para a gente, eu nunca tive isso tão vivo na minha vida, na minha mente, como nos dias atuais. Antes de você tomar uma atitude, antes de você partir para cima do outro, buscar explicações, silencia. Se pergunte o porquê das coisas que nos acontecem. Nos perguntemos o porquê das atitudes do nosso próximo. Aí, no meio do conflito, eu tive aquela inspiração. Vou ligar para a amiga tal, que é especialista nisso que eu estou vivendo agora. Aí liguei. Aí quando eu ligo, ela diz assim para mim, eu vou aí agora. Quando ela diz assim, eu vou aí agora, ela me deu a seguinte lição. A lição de um amigo verdadeiro não é aquele que vai te emprestar um dinheiro, que vai te emprestar um agasalho, que vai te dar a casa, é aquele que no momento em que você disser assim, eu estou precisando da sua ajuda, eu vou aí agora. Ele não sabe nem como ele vai te ajudar, ele não sabe nem direito qual é o seu problema, ele vai. E aí ele chega. E aí, quando a gente estava conversando, eu virei para ela e disse assim, agora você imagina se nós estivéssemos na outra posição, como seria? Como é que a gente agiria com o próximo? E aí ela disse assim, Milena, eu aprendi e tenho aprendido, e mais uma vez hoje contigo eu aprendi que a gente precisa ouvir a história toda do outro, porque nem sempre é o que parece. Às vezes você chega pisando no pescoço de uma pessoa, e você não sabe, de repente, se ela foi envolvida numa situação ou se tudo aquilo que foi passado para você é a realidade dos fatos e ao invés de você ajudar, você afunda ainda mais a pessoa. Aí o que ela estava querendo dizer? Que as adversidades da nossa vida, elas nos ensinam a sermos menos intransigentes com o outro. Quer seja no sofrimento do outro, eu não posso chegar para alguém que está sofrendo e dizer assim, para, é bobeira o seu sofrimento. A gente não sabe a dimensão que é para o outro. Como eu não posso chegar para alguém que está no erro e ser intransigente e dizer você errou e ponto e acabou. Você merece a pena máxima. Eu não sei a história toda do outro. Eu não sei o que levou o outro a cometer determinadas atitudes. E aí então eu entendi, e esse é o verdadeiro testemunho que eu queria dar para vocês. A verdadeira, assim, se eu pudesse dizer, Milena, qual o segredo assim, que você diria hoje do que você aprendeu até agora com a doutrina espírita e o evangelho? Que a alegria de viver está em construirmos a nossa trajetória cristã dia após dia. Ainda que as pessoas não entendam, ainda que as pessoas julguem, mas no nosso silêncio interno nós sabemos o quanto nós doamos de nós mesmos para que nós mesmos nos tornemos seres melhores. Não é ninguém que pode fazer isso para a gente, somente nós mesmos. E aí, como é que a gente consegue parâmetros para isso? Vou dar exemplo. Você está no trânsito, de repente te fecham. Você está dirigindo e te fecham o carro. O parâmetro humano qual é? Eu vou atrás, eu vou devolver isso. Não é possível. Essa pessoa tem que entender que está fazendo errado. Esse é o nosso comum. Então, quando eu chego assim, eu falo algum problema, André, você está aqui na frente. Aí eu chego assim, André, meu problema é esse. O que você faria? E ela dá a visão de vida dela. Via de regra, a nossa visão é a de vida humana. Quando eu procuro exemplos de espíritos superiores a nós, eu tenho uma visão mais espiritualizada, uma visão mais ampla.
Daí a importância de nós conhecermos os espíritos que já passaram pela Terra e que deixaram um legado, deixaram exemplos de um caminhar digno. E eu não digo só dentro da doutrina espírita, não. Quando a gente vai estudar a vida de Santo Agostinho, que a gente vai encontrar maior subsídio na Igreja Católica, na Igreja Protestante, mas ele vai aparecer na codificação espírita. Um dos textos mais extensos da codificação espírita é o Honrar Pai e Mãe. Está dentro do capítulo Honrar Pai e Mãe, onde Santo Agostinho vai escrever. Vai contar toda a sua visão pessoal, a sua experiência enquanto filho e como nós devemos ser como filhos em relação aos pais. É um exemplo. E aí a gente vai estudar mais um exemplo na noite de hoje para que sirva de ânimo, para que no maior... Viram a mensagem de abertura, né? Na maior dificuldade que nós estejamos vivendo, esses exemplos sirvam para dizer assim, siga em frente, não pare o seu trabalho, continue se dedicando, continue amando, continue sorrindo. Porque pensarmos no problema, chorarmos, fecharmos a nossa fisionomia, só vai fazer com que os nossos conflitos aumentem ainda mais. E a história é a seguinte. Compônio tinha 2 filhos. Era funcionário de governo no cargo de procônsul, recebendo favores diretos do imperador Augusto e estava em missão na Palestina. Isso é época um pouco antes de Jesus. O filho mais velho, que já demonstrava pendores para o militarismo, zombava o lado humano do irmão mais jovem. A gente vai observar que a gente pode ter numa família 2 irmãos, 3 irmãos e cada um é de um jeito, né, gente? A fórmula que você usa, eu não sou mãe, mas eu sou tia, vocês sabem, e os sobrinhos estão quase meus filhos, porque eu sou aquela tia que diz que vai ficar de castigo, que vai ficar sem celular, e olha só, eu sou a tia designada para estudar matemática, português, ciências e mais uma opção de coisa. E às vezes o sobrinho chega em casa falando umas coisas que a gente não lembra e eu penso assim, acho que eu vou ter que voltar para o telecurso para tentar aprender de novo. E aí eu vejo, a fórmula que você usa com um, você não consegue aplicar da mesma forma com o outro, porque são espíritos diferentes. Tem demandas diferentes, tem dificuldades e facilidades diferentes. Então, um dos filhos tinha tendência para o militarismo. O outro já era um pouco mais sensível. O filho mais jovem era avesso à escravidão e aos maus tratos, de caráter corretivo e disciplinar, impostos aos escravos. Se a gente pegar o nosso pensamento hoje e falar em escravidão, para a gente isso já está pacificado, que é um absurdo, não é? Isso aí a gente já sabe. Esses dias eu estava estudando lá dentro de um tema lá do direito e aí eu descobri que uma das cláusulas lá do direito americano, um dos princípios do direito americano, surgiu da seguinte questão. Um senhor de escravos, num estado dos Estados Unidos, tinha o seu escravo. Aí foi de viagem para um outro estado, não vou entrar em detalhes com a história. E nesse estado, a escravidão já tinha sido colocada, já tinha chegado ao seu fim. Quando ele entra, olha a discussão que foi para juízo. Se aquele escravo, porque o seu senhor saiu do estado onde a escravidão era permitida e foi para um aonde não era mais, se o escravo estava automaticamente livre. E aí a decisão foi que ninguém deveria interferir na questão da propriedade do senhor de escravos, por um compromisso que um estado tinha feito, que era de abolir a escravidão. E dessa situação surgiu um princípio super importante que é vigente no nosso direito. Aí, estudando sobre isso, na hora o professor até diz, um princípio tão importante surgiu de uma decisão tão esdrúxula. Vejam, se discutia na justiça se o Estado tinha o direito de interferir na propriedade de um senhor em relação a outro ser humano. Isso foi lá atrás. Não tão lá atrás. Na época de Jesus, isso era comum, só que a escravidão não era só em termos de raça branca ou negra. Não se pode nem falar mais em raça. Se era cor A ou B. Não, a escravidão existia de todas as formas. Um povo subjugava o outro e o povo subjugado virava escravo. E aí, na época desse personagem, o personagem central é justamente esse filho mais jovem, que era contra a escravidão. Ele era tido como diferente, porque o normal era você aceitar a escravidão. E aí,
Inconformado, o filho mais jovem adoeceu, provocando no seu pai, o bondoso Compônio, um profundo desgosto, pois o caçulinha amado definhava a olhos vistos. Quando ele cresce e começa a tomar noção de como era a sociedade, da existência da escravidão, de todo o mal que o povo escravizado sofria, ele começa a ficar inconformado. E como ele não podia mudar a situação, ele começa a adoecer. Semelhante à história de Buda, o dia que ele foge, vai para a parte exterior do castelo, né, do templo, e aí quando ele descobre a pobreza imensa que existe, ele entra numa profunda tristeza. Ele não tinha ideia do sofrimento que existia fora da onde ele estava. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele começa a tomar conhecimento. O filho mais jovem, com forças minguadas, disse ao pai que se ele o quisesse vivo, deveria libertar todos os escravos. O que vocês fariam, gente, se vocês fossem pai, amassem muito seu filho e ele pedisse isso, mesmo que isso fosse contra todos os seus princípios? Pai e mãe que amam verdadeiramente o filho não quer ver o filho morto. O que o pai faz? Ele liberta, então, os escravos. Só que nesse momento em que ele liberta os escravos, o sistema da época fica atento. Espera aí, é um revolucionário. Está querendo mudar todo o sistema. Está querendo colocar uma nova ordem. O que acontece? O pai, então, é chamado, acaba sendo morto, mas antes de ser morto, ele acaba entregando o seu filho mais jovem, que se chama Marcos, nessa encarnação, para ficar aos cuidados de um senhor, de um amigo, que o levaria para uma comunidade de essênios. E ali naquela comunidade cuidaria desse jovem, protegeria esse jovem. Afinal, o pai já havia ficado estigmatizado na sociedade e já havia sido morto. Em Betânia, Marcos apresentou-se a um cavaleiro, Josafá. Eu queria que vocês guardassem os personagens. Marcos é o jovem que não aceita a escravidão. Josafá é justamente esse cavaleiro que vai abrigar esse jovem no momento em que seu pai morre e leva ele então para a comunidade essênia, que serviria de guia para levá-lo até a chácara do amigo de seu pai. Josafá conta a Marcos muitas histórias, falando de um ancião que morava a certa distância dali. Interessado, Marcos lhe pede mais detalhes. Josafá diz então que o ancião chama-se Lisandro e que o tem ensinado muito, falando do Messias que já deve andar por aí como criança. Na época dessa história, as comunidades estavam mais ou menos como os espíritas estão hoje por um possível reencarne de Emmanuel. A gente é assim, Emmanuel deve andar por aí. Porque o Chico falou que quando ele fosse, ele reencarnaria. Chico desencarnou em 2002. Há notícias que em 2002 o Emmanuel já teria reencarnado. Então, façam as contas aí. Ele deve ser um jovem. E aí, de repente, ele aparece. Eu queria dizer mais para vocês. Vai que aparece no GESEB. Então, eles estavam mais ou menos assim. Eles tinham notícias de que o Messias reencarnaria e de que provavelmente já estaria por aí. E ouviam histórias de como seria esse Messias, de como ele chegaria. Bom, Marcos então conhece esse senhor que ficaria sendo responsável por ele, cujo nome era Lisandro, e fica entusiasmado com os seus ensinamentos, integrando-se à comunidade essênia. Os essênios, eles mais ou menos seguiam os ensinos do judaísmo, mas com muitas modificações. Eles não eram judeus, mas eles estudavam, mas tinham um modelo de vida bem diferente dos judeus. E de uma certa forma eles não eram bem vistos pelos judeus. Mas não que existisse um conflito entre eles. E aí então ele vai para essa comunidade. Lisandro, vendo quanto Marcos amava seu pai, o convida para visitá-lo, sugerindo que fosse dormir para fazerem a visita. Aí deixa eu fazer uma pequena correção na história. Aqui, o pai dele ainda não estava desencarnado, eu falei que já havia desencarnado. Quando ele vai preso, ele então é entregue para ser cuidado. E aí, quando ele está já distante, em sono, ele vai e visita o pai, ainda em prisão. Percebam, lá atrás, muito antes de Jesus, a gente já vai ouvir falar sobre os fenômenos mediúnicos. Quem vai estudar o Antigo Testamento também, repleto de fenômenos mediúnicos. Só que hoje a gente tem a facilidade de entender os fenômenos mediúnicos. Na época o povo não tinha. Por isso que num determinado momento, percebam, semana que vem, uma palestra aparece sobre o tema obsessão.
eles não sabiam sequer o que era a obsessão. Como não sabiam o cuidado que deveriam ter no contato com os espíritos, Moisés, num determinado momento, diz assim, olha, proibido o contato com os mortos. E é o que hoje muitas religiões cristãs se utilizam dessa proibição de Moisés no Antigo Testamento para dizer que o contato com os mortos não é coisa de Deus. Na verdade, o que Moisés estava querendo dizer é o seguinte, vamos parar, porque o contato com aqueles que desencarnaram não deve ser um contato efêmero. Nós devemos ter um cuidado muito grande sob pena de passarmos por verdadeiras mistificações e entrarmos num processo tão profundo de obsessão a ponto do espírito desencarnado comandar a nossa vida. Mas isso é para a semana que vem. Não vou entrar no tema. Bom, em espírito, passam por várias cidades até chegarem a Roma, quando acontece o grande encontro entre pai e filho desdobrado. Vocês sabem que quando a gente dorme, a gente não fica paradinho no quarto, né? A gente sai por aí. E a gente sai com muita facilidade. Só que onde está o nosso desejo, ali está o nosso coração. Então nós vamos exatamente para os locais com os quais nós temos afinidade. Por isso que às vezes a gente vai dormir com uma saudade muito grande de alguém e de repente acorda e diz assim, eu fui dormir com tanta saudade do fulano que eu cheguei a sonhar com ele. Não, você estava com tanta saudade que de repente você teve a permissão de encontrar com ele ou com ela. Então a gente sai por aí. E foi o que aconteceu com ele. Compõe ao ver o filho, estende os braços e exclama, Marcos, Marcos, meu filho. Marcos deixa-se envolver pelos braços afetuosos do pai. Compônio pergunta, meu filho, como vieste para aqui? Marcos responde que ele nem imagina e diz que está muito bem amparado por Josafá e Lisandro. E que vive num ambiente de paz, faltando somente a sua presença para completar a felicidade que sentia. Percebam, era o WhatsApp deles. O WhatsApp deles era, vou dormir, vou fazer uma prece e vou encontrar pessoalmente. Chamada de vídeo, gente, chamada de vídeo é para amador. Desculpa. Eu vou te fazer uma chamada de vídeo. Por que é para amador? Porque você precisa de um aparelho. Pensa, eles não tinham iPhone. Dormiram e entraram em contato. Eu quero fazer isso também, vocês não querem? Eu preciso dessa técnica. E aí, então, quando eles se encontram e logo após esse encontro, aí sim, o pai dele vem a desencarnar. Bom, passa o tempo. Lisandro, em seus ensinamentos, diz que o santo homem Jesus já anda por aí, ainda criança, como o querido Marcos. Josafá era mensageiro da comunidade essênia. O que era um mensageiro? Quando a gente diz assim, Josafá era o cavaleiro, ele era o correio da época. Pensem, não tinha correio, era ele. Ele ia de uma cidade a outra, levando comunicação, levando mensagem, levando correspondência, e a correspondência não era por carta necessariamente. Vocês sabem que papel na época não era comprar uma resma, né? Tão fácil. Na história que eu ouvia sobre a biografia do Chico, o Chico tinha dificuldade de dinheiro para comprar a resma de papel, para psicografar, para comprar lápis. E a gente reclamando que às vezes não consegue fazer as coisas. Chico fazia com todas essas dificuldades. Então era a mensagem, você vai na cidade tal? Manda mensagem então, diz para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão que eu estou bem. Aí ele ia. Um mês depois ele chegava no lugar. Quando ele chegava, provavelmente a mensagem já não era a mesma. Muita coisa já poderia ter acontecido. E aí então, como ele era o mensageiro, ele é que traz a notícia de que Jesus já havia reencarnado. Quando eu ouço a história dos três, eu digo assim, quando eu ouço Lisandro, Josafá o mensageiro, Marcos, todos numa afinidade com Jesus, às vezes eu chego a lembrar até dos reis magos. Não estou dizendo que são os reis magos, tá, gente? Ainda mais que está aí, vai para o nosso canal no YouTube. Quem ainda não curtiu, ele está de olho. Ele está de olho. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo assim, a magia da ligação dos espíritos que tinham a afinidade com Cristo naquela época. Que hoje eu dizer que eu tenho afinidade com Cristo, eu conheço Jesus, todo mundo já me contou a história dele. Mas na época eram as primeiras notícias do Cristo planetário. Bom, aí ele traz a notícia. Pelas mãos de Josafá, o Messias adolescente aportava entre as comunidades essênias. A gente começa a ouvir a história de Jesus depois dos 30.
E aí a gente vai ter ideia dentro desse livro, um Jesus que antecede os 30. Um Jesus que viajava muito antes, e um dia ele chega nessa comunidade essênia, encontra esse ancião Lisandro, encontra o jovem Marcos pelas mãos desse cavaleiro Josafá, e é a grande alegria do momento. Durante muito tempo as pessoas achavam que Jesus tinha sido criado na comunidade essênia, mas não foi. O próprio Emmanuel traz para a gente essa informação. Mas não significa que ele não tivesse contato. E aí ele visita. Marcos ficou imóvel por alguns instantes na contemplação do recém-chegado. Depois caiu-lhe aos pés. Em meio ao silêncio emocionante, erguera-se a voz de Jesus. Ofereçamos nossos corações ao Pai, no conhecimento e louvor da oração, neste momento em que pisamos o solo bendito de nossas esperanças maiores. Isso tem que ser um mantra na nossa vida. Vejam, o solo, nesse momento em que pisamos o solo bendito de nossas esperanças maiores. É a gente acordar todo dia pisando na nossa vida, que é esse solo, de esperanças maiores em relação ao nosso futuro. A semente que nós somos hoje e que é potencialmente uma árvore frondosa no futuro. E aí ele tem a conversa com Jesus. Disse-lhe o jovem Jesus ao Marcos: Marcos, repousam nos teus ombros fardos de grande envergadura, bem mais delicados que os de todos os teus companheiros reunidos. O horizonte está ensombrado de incertezas e aflições, e é necessário que realizes o fato novo de dourar a linha do entendimento nos corações. Quando você lê a história, a gente tem a impressão assim que ele está falando sobre como vai ser a vida dele naquela encarnação, como vai ser o desencarne. Mas quando a gente descobrir quem é esse espírito, a gente vai perceber que Jesus falava, tipo visão de João sobre o nosso futuro, só que no caso de João foi o Apocalipse. Jesus falava para Marcos a visão da vida futura. Todo o exemplo que ele deixaria, todo o legado que ele deixaria, mas que seria penoso para ele. Marcos responde humilde: como garantir-vos fidelidade no serviço, meu Rabone? Sou tão fraco e insciente das coisas divinas? E aí Jesus afirma: os postulados benditos serão concretizados na orientação dos companheiros. Terás os recursos divinos da celeste misericórdia a amparar-te os passos. A gloriosa tarefa deve iniciar-se hoje. Jesus não é o mestre da procrastinação. Palavrinha tão bonitinha e difícil de sair, né? Jesus não é um mestre de violência, que vai pedir além das nossas forças. Mas Jesus também não é um mestre que vai dizer pra gente, faz hoje não, amanhã você faz. Não, ele vai dizer, devemos começar hoje. E aí o que acontece com Marcos? Marcos sabia que as palestras do Messias significavam sofrimentos ao longo dos séculos. E assim, com exuberante coragem, enfrentou todo tipo de vicissitudes, não deixando de cumprir o que prometera ao jovem mestre. Uma semana após a flagelação cruel recebida na sinagoga, Marcos foi amarrado brutalmente sobre um fosso cheio de feixes secos, que logo começaram a arder. Por quê? Ele começa então a propagar os ensinos de Jesus, que ele havia aprendido no pouco contato. Só que, assim como aconteceu com Jesus na crucificação, acontece com o jovem Marcos. Ele começa a falar do que seria verdadeiramente amar ao próximo, de que não haveria necessidade da gente entrar num templo para adorarmos a Deus, de que antes da gente oferecer a oferta no altar, nós deveríamos nos reconciliar com os nossos inimigos. Tudo que ele teve a chance de aprender antes com Jesus, o Jesus ainda jovem. Antes do Jesus que a gente já conhece. E aí ele não é bem aceito. Ele sofre flagelos, ele é amarrado e ele pode ser considerado como um dos primeiros mártires cristãos a ser morto da maneira como os cristãos eram mortos. Ele foi incendiado numa fogueira. E no momento em que ele está sendo incendiado, aconteceu com ele como com praticamente todos os cristãos primitivos. A chance, você renega o seu Salvador e o seu Messias? E o que ele disse?
Não. E aí ele foi para a fogueira. E aí eu pergunto, no limite da nossa trajetória cristã, quando a gente tem a chance de agir como verdadeiro cristão, a gente renega o Messias? Porque a fogueira hoje é moderna. A fogueira é diferente. A fogueira não é mais aquela que verdadeiramente incendeia. É uma fogueira da consciência. É uma fogueira que na situação limite você diz assim, agora não vai ter jeito, agora eu vou agir com todo o rigor da lei. E aí no seu ouvido alguém diz assim, mas é seu irmão. Aí eu ouvia do meu pai a seguinte situação, quando você tem uma pessoa com dependência química, um exemplo que ele trouxe, na comparação, quando você tem alguém com dependência química na família, e se é família, e se você verdadeiramente ama aquela pessoa, você vai lá, na boca de fumo, resgatar aquele irmão. Correndo todos os riscos. Porque ele é seu irmão, porque ele é seu filho, porque é seu pai, porque é sua mãe, porque você ama. Mas não significa que por você amar, você vai consumir o mesmo entorpecente, a mesma droga. Você vai resgatar, porque você ama. Então, quando nós nos propomos a viver de maneira cristã, nem sempre a gente vai poder agir com intransigência em relação ao outro. Mas não significa que a gente vai compactuar com o erro do outro. A gente vai tentar entender e tentar ajudar. Bom, insultado, Marcos não ouvia por estar percebendo um coro angélico que o envolvia com docílimas vibrações que o libertavam da dor. Vem, filho, descansa. Era Lisandro que o recebia sob o olhar do jovem Messias, com leve sorriso de aquiescência, porque quando Marcos desencarna, Lisandro, que era o ancião que havia cuidado dele, já tinha ido na frente, mas não através do suplício, simplesmente por questão da idade. Ele foi. E enquanto a visão humana era, coitado, ele está sendo incendiado, ele não sentia mais as chamas, ele não sentia mais os insultos, ele já viu o plano espiritual. E aí é o recado que sempre os espíritos superiores dão para a gente. Por maior que seja a dor, em algum momento ela encerra. E a gente que é tão preocupado com a hora da morte, como vai ser, como não vai ser, se nós, nessa encarnação, nos propusemos a ser boas pessoas, a desenvolvermos laço de afeto, de amizade e procuramos amar verdadeiramente Jesus, em nossos atos, não tenhamos dúvida. No momento do nosso desencarne, a gente não vai estar sozinho. A gente vai estar repleto de irmãos e amigos que nos amam à nossa espera. Ou vocês não estariam esperando um familiar muito amado se nós já estivéssemos lá e ele estivesse para chegar. Eu fico imaginando, eu desencarnei na frente. Aí tem uma porção de gente que eu amo que continua aqui. E eu, de repente, tenho a condição de estar mais ou menos lúcida. E aí alguém avisa no plano espiritual. Milena, sabe quem está vindo? Fulano. Gente, ia ser uma felicidade. Eu ia querer receber, abraçar, beijar. E no plano material todo mundo sofrendo. É a dinâmica da vida. Como acontece o oposto, de lá para cá. Os pais estão aqui naquela alegria. Meu Deus, vem meu filho. Não sabe nem o rosto. Agora tem aquelas ultrassons, né? 4D, 3D, você já sabe tudo. Tá todo mundo na alegria, no plano espiritual tá todo mundo chorando. Ele se foi. É a dinâmica da vida. E aí agora a gente entende quem é o Marcos. Na verdade, essa história a gente vai descobrir no livro A Grande Espera, que foi psicografado por Corina Novellino, sobrinha de Eurípides Barçanufo, que após psicografar toda essa história, ela leva para o Chico Xavier. E aí, quando ela entrega o livro para o Chico e o Chico faz a leitura e sob o amparo espiritual, o Chico diz para ela, essa história ela é verdadeira, publica o livro. E ainda te digo mais, eu identifico para você cada um desses personagens. Marcos é o mesmo espírito que reencarnou na condição de Eurípides Barçanufo. Eurípides, que quando Marcos, antes de todo o Jesus que a gente conhece, ele deixou a gente com uma pontinha de inveja, porque ele conheceu antes. Eu digo, Eurípides, conheceu antes. Aí ele reencarna
Quando ele reencarna, ele vai viver apenas 38 anos numa cidade do interior chamada Sacramento. Eu não sei se alguém aqui já foi lá, se alguém conhece. Eu não recomendo conhecer nessa época do ano, porque é quase igual ao Gramado, só não neva. O negócio lá faz frio. Uma cidade muito pequenininha que hoje gira em torno de toda a obra deixada por Eurípides. O Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita, e hoje tem a Escola Eurípides Barçanufo, que atende inúmeras crianças carentes da região. E aí, quando você chega em Sacramento, você pensa assim, você está no Rio de Janeiro, cheio de condições. E eu não digo condições materiais financeiras, porque para a gente se unir e fazer uma obra do bem, a gente não precisa de dinheiro. Aquela ideia que a gente diz assim, eu preciso ter algo inicial. Não, se una a outros corações e você vai ver o poder dessa união. O que você talvez gastaria você sozinho, você gasta junto em termos materiais, mas acima de tudo, você ganha novos amigos. A alegria do reencontro. E aí eu olho para lá, quando eu cheguei em Sacramento, eu falei assim, gente, como é que Eurípides conseguiu tudo isso? Como? E aí, Chico, não satisfeito em dar a alegria de dizer para a gente que Marcos era Eurípides, ele diz assim, Lisandro, o ancião que cuidou de Marcos, que a gente já sabe que é Eurípides Barçanufo, reencarnou na personalidade do Dr. Bezerra de Menezes. Eu falei, Eurípides, aí é demais. Conheceu Jesus jovem, foi orientado por Dr. Bezerra de Menezes. Deixa o que pra gente? E o cavaleiro que levou ele até o Dr. Bezerra, né, que antes era na personalidade de Lisandro, era o Caibar Schutel. Caibar Schutel, que quando eu descobri a história dele, a gente descobre espíritos iluminados que renasceram em Minas, que renasceram no Rio Grande do Sul. Eu falei, pô, gente, não tem um carioca. Eu tô ficando revoltada. Aí eu descobri Caibar. Eu falei, Caibar, representando a gente. E aí, num determinado momento da vida dele, ele teve o que a gente poderia dizer, eu acho, né? Vamos dizer assim, uma espécie de... Tá começando uma tuberculose. E naquela época matava. E aí disseram para ele, você precisa se afastar daqui, ter uma vida mais calma, mais tranquila. Aí ele vai para uma cidade do interior de São Paulo, que não existia e que ele fundou, a cidade de Matão. Essa eu não conheço. Me deu inveja agora. O Irineu conhece, gente. Quando você chega lá, você descobre. Claro, não conheço pessoalmente, mas que lá tem uma editora fundada por ele, a editora O Clarim, que publica inúmeros livros, revista e o jornal O Clarim, só com informativos sobre a doutrina espírita, que tem um museu imenso lá, enorme, só voltado para o espiritismo e para a obra de Caibar. E aí você chega em cidades do interior, descobre essas obras e diz assim, gente, e a gente com todos os recursos e não consegue ajudar da mesma forma? São exemplos, são injeções de ânimo. E aí a gente vai perguntar assim, e como é que isso tudo foi possível? Eurípides devia ter muito dinheiro, né? Eu vou mostrar para vocês o Colégio Allan Kardec. Infelizmente não vou poder mostrar a região do Caibar, não está aqui, e eu não conheço pessoalmente. Mas aí Eurípides era tão pobre, tadinho, que num determinado momento ele viu colegas comprando vários doces, e ele não tinha dinheiro. Aí um dos colegas disse para ele, o bullying, na época não existia a palavra bullying, mas sempre existiu, né? Disse para ele, se você fizer umas moedinhas de barro e for lá no armazém, você consegue comprar bala. E ele, na ingenuidade dele, fez as moedinhas de barro e chegou. Moço, será que eu consigo comprar bala com essas moedinhas? A ingenuidade da criança. Se eu fizer isso enquanto adulta, não vai ser a mesma coisa. Vai ser até configurado crime. Ele chegou lá e aí o dono do armazém ficou com tanta dó, vendo a situação dele, sabendo a condição dele, sabendo a vontade dele do doce, que aceitou como pagamento aquelas moedinhas de barro. Por que eu estou trazendo essa história? O espírito aberto. O espírito, vamos fazer? Vamos. Como? Não sei. Vamos dar o melhor da gente. E as coisas vão acontecer. No auge do meu conflito, eu pensei assim, e agora, pai? Gente, lembrei tanto da história de Francisco de Assis.
Eu falei assim, Francisco, que presente que você está me dando? Que presente. Aí eu ouvi ele me perguntar, como assim? Qual presente? O de eu me sentir verdadeiramente nas mãos de Deus. E aí quando eu estava nas mãos de Deus, naquele silêncio, veio uma voz que disse assim, lembra daquela sua amiga fulana de tal? Liga para ela. Aí eu automaticamente passei a mão no telefone e liguei. E do outro lado, através da voz dessa amiga, Deus falou assim, eu vou aí agora e eu vou te ajudar. E é assim a vida. São as moedinhas, é o espírito aberto. E agora como é que eu faço? Faz moedinha de barro que vai acontecer. Aí ele chegou com a moedinha, tocou o coração daquele irmão e recebeu as balas que ele queria. Quando a nossa atitude ela é de boa fé, corações amigos chegam, a inspiração certa chega. Aos 11 anos já havia assimilado tudo que o colégio tinha para ensinar. É outra coisa dos espíritos elevados, né, gente? Eles aprendem rápido. Foi aí que eu comecei a descobrir que eu não era um espírito elevado. Espíritos elevados falam vários idiomas, são muito inteligentes. Eu comecei a fazer um questionário lá e a responder. Eu falei, acho que não me enquadro. Não sei se vocês também já fizeram esse questionário. Seu pai, Mojico, o trouxe para o Rio para cursar medicina. Ele fica um jovem. O sonho dele era ser médico, ele vem para o Rio de Janeiro, mas aí acontece o seguinte com ele não consegue ficar longe da família e retorna. Sua iniciação ao espiritismo aconteceu ao tomar conhecimento do livro Depois da Morte, de Leon Denis, dado pelo seu tio Mariano da Cunha. Marcos agora Eurípides Barçanufo viveu somente 38 anos. E em 38 anos ele fez tudo o que ele fez, que eu vou mostrar para vocês já já. Ele nasceu em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, desencarnou em 1º de novembro de 1918, e a sua máxima maior é: poderoso é o sol da verdade. E qual é a verdade para a gente hoje, senão o Evangelho de Jesus que traz para a gente a lei divina em movimento? Por isso que é poderoso. Marcos Eurípides, Josafá Caibar Schutel, Lisandro Dr. Bezerra de Menezes. Quando a gente fundou o GESEB, pela ligação que o meu pai tinha com esse espírito, porque durante muito tempo meu pai recebeu algumas psicografias e o espírito se intitulava Marcos. E eu cresci ouvindo meu pai dizer que o mentor espiritual que acompanhava nos trabalhos mediúnicos era Marcos. E ele tinha mais ou menos uma imagem do Eurípides, que é essa. A imagem de Eurípides, às vezes, em algum momento, para gente, para quem não conhece a história, para gente no início, ela parece quase uma, vamos dizer assim, não diria caricatura, mas diria uma figura, porque as fotos da época eram um pouco diferentes, né? Não era a selfie que a gente faz hoje. E aí às vezes a gente olha e diz assim, mas será que é de algum espírito mesmo? É a imagem dele mesmo. E meu pai tinha essa imagem guardada, mas não sabia que ele era ele, não dava o nome à pessoa. Quando a gente começou a conhecer e ver as fotos de Eurípides, meu pai então ligou, gente, é esse espírito que às vezes aparece para mim em visões, ou que quando eu fecho os meus olhos, a imagem vem perfeita na minha mente. E aí a gente fundou então o GESEB, trazendo, né, como orientador Eurípides Barçanufo, e depois de um tempo a gente começou a ligar o seguinte, quando a gente conheceu essa história, será que Marcos já não era um indício de que a gente teria essa ligação com Eurípides Barçanufo, aquele espírito que tantas vezes se intitulou como Marcos? Na verdade, não era Eurípides? E aí, então, o vínculo e o laço construído com esse espírito, que eu diria para vocês, tem salvado as nossas vidas, tem salvo as nossas vidas. Pelo exemplo, por todos os ensinamentos, por ter ensinado para a gente que o mais valioso dentro de uma casa espírita é a nossa evangelização moral do espírito. É saber que o conflito que a gente vive, ele não é mais importante do que o aprendizado que ele tem a nos oferecer. É saber que a nossa vida não tem valor nenhuma, se a gente não estiver se transformando. E aí? Só para vocês terem uma ideia, esses aqui foram modelos que eu achei lá no dia, eu pedi para eles ficarem na frente. Esse é o Colégio Allan Kardec, que foi fundado
que foi fundado pelo Eurípides e alguns amigos. Quando a gente diz assim, Eurípides fundou, é Eurípides e uma porção de coração amigo que com ele compraram a ideia. E aí foi fundado o primeiro colégio espírita. Quisera eu ter estudado num colégio espírita, gente, eu ia ser muito metida. Ter uma outra visão de vida, já desde pequenininho, daí a importância das evangelizações infanto-juvenis nas casas. Essa é a entrada, né, quando a gente entra. Lá dentro a gente vai encontrar uma homenagem, né, aos 100 anos do Grupo Espírita Esperança e Caridade e ao Colégio Allan Kardec. Porque no mesmo local onde funcionava o Colégio Allan Kardec, havia uma parte reservada ao Grupo Espírita. Agora vocês entendem por que o nosso grupo é Grupo Espírita Esperança e Caridade Eurípides Barçanufo. Nós estivemos lá um pouquinho depois da gente ter fundado, a gente foi lá, conversou com quem administra e cuida de tudo hoje, que é a sobrinha neta do Eurípides Barçanufo. E quando a gente foi conversar sem nem conhecer com ela, sem que ela nos conhecesse, conversando, nos emocionamos os quatro, de chorar mesmo. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e na verdade era só porque os corações estavam unidos pela mesma afinidade. Esse é o pátio. E esse jasmineiro aqui que vocês observam ali foi plantado pelo Eurípides. Por isso que quando eu cheguei lá, eu fiz assim no jasmineiro, né? E um pedacinho dele está aqui, que foi trazido por um casal de amigos, o Marcos e a Conceição, quando eles estiveram lá posteriormente a gente. Porque quando eu estive lá, eu não tive coragem. Eu falei assim, ninguém está vendo. Não, né? Eurípides. Eu falei, não ia dar esse fora com Eurípides, mas eles pediram autorização e trouxeram. Eles foram mais inteligentes. Eles pediram autorização. Esse é o jasmineiro. Aí nos fundos, nesse pátio, tem uma plaquinha que diz assim, aqui, embaixo dessa mangueira, que não é necessariamente essa, porque não é uma mangueira, mas tem uma mangueira enorme nesse pátio, que eu não sei se a foto está aqui. Eurípides fazia os estudos do Evangelho. Não. Está aqui. Aí eu vou dizer para vocês, vamos olhar a casa para onde o GESEB vai mudar. Não fazia ideia de como era a casa. Cheguei aqui. Quando eu cheguei e olhei a mangueira atrás, eu falei, Eurípides falando, é aqui, acabou. Idêntica, da mesma forma. Se vocês disserem assim, por que a casa? Foi só por causa da mangueira, porque o Eurípides falou comigo através desse pé de manga. E aqui é a Escola Eurípides Barçanufo, que atende gratuitamente inúmeras crianças, esse muro todo. Ó, Escola Eurípides Barçanufo. Percebam, o símbolo da escola é uma borboleta. Então é Escola Eurípides Barçanufo. 2 Ezinhos e o B, que formam uma borboleta, né? E o símbolo da transformação. Tudo lá é borboleta, gente. Tudo. Então, algumas imagens, o colégio é enorme. Enorme, enorme. Aliás, se alguém tiver 2 latas dessa e quiser fazer um trabalho desse aqui para o GESEB, a gente também dá aquela chorada. Momento, né? Chorada para o GESEB. E aí, por que a gente trouxe a história, gente? Primeiro, muitas pessoas estavam perguntando por que da ligação com Eurípides? Por que GESEB? Por que Eurípides Barçanufo? Então, a gente resolveu contar a história dele e dizer para vocês o seguinte. Sempre diante das adversidades que nós estejamos vivendo, das situações limites da nossa vida, e todo mundo tem, no silêncio, observando a fisionomia de cada um, a gente observa e tenta fazer uma ideia de que o universo existe. Quais são os conflitos, quais são as dores, quais são os traumas. Saber que o nosso exemplo, o exemplo a ser seguido, os parâmetros que devemos buscar são deles. Então, se perguntar, e se Eurípides estivesse vivendo a situação que eu vivo, como ele agiria? E copiarmos, Ctrl+C, Ctrl+V. E Jesus, será que ele não viveu uma situação em que ele ensinou como vivenciarmos uma experiência como a que a gente está vivenciando? Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem direitos autorais. Jesus disse, tudo que eu faço, todos vós podeis fazer e muito mais. Então, assim, não andemos com medo, não andemos apavorados, não andemos cabisbaixos, não andemos pensando que tudo é impossível. Pensemos, tudo é possível quando nós verdadeiramente temos vontade
de aprender e de crescer. E quando nós jogamos para o universo e jogamos para Deus que nós queremos aprender, que nós queremos dar o nosso melhor, Ele fala com a gente. Ele diz, então se você quer, eu vou te mostrar de maneira mais fácil o caminho. E vou te colocar os irmãos que vão te auxiliar nesse caminho. Então andemos confiantes, felizes traçando a nossa trajetória cristã. Graças a Deus.